Os caras conduziram um estudo faz pouco tempo. Olha que interessante que foi isso. Eles pegaram uma turma e deram... Porque a grelina é um dos hormônios que te notifica que você está com fome ou não, da sua saciedade. Então, a sua saciedade é dependente do nível, da quantidade de grelina que você consegue secretar. E aí, eles pegaram essa galera e deram para essa galera um milkshake. E junto com o milkshake tinha a descrição do que tinha nesse milkshake. Então, estava escrito lá, olha, esse milkshake ele tem leite vegano, ele é sem gordura, ele é sem açúcar e ele tem 180 calorias. Está escrito isso, tome o milkshake. Essas pessoas tomaram o milkshake. E aí eles analisaram quanto da grelina era secretada, ou seja, quanto que elas estavam satisfeitas. Aí, no outro dia, eles pegavam essa mesma galera, dava pra eles um outro milkshake escrito, olha, esse aqui é com gordura, com açúcar, com caramelo, e esse aqui tem 680 calorias. E essas pessoas tomavam, e aí eles viram que a secreção de grelina nessas pessoas mostrava que eles estavam muito mais satisfeitos. Só que, pasme, nenhum dos dois era aquele milkshake que estava descrito. Os dois eram a mesma coisa, os dois tinham 300 calorias, mas a reação da secreção da grelina para as pessoas foram diferentes, porque elas pensaram que era aquilo. Então não é um hormônio que é só manipulável pelo que você come ou não, mas ele é manipulável pelo que você vê, pelo que você está pensando. E é por isso que o assunto total é que a gente chama mentalidade de mindset de um nome chique para poder ficar melhor, né? Mas essa mentalidade é um negócio tão importante, porque ela é capaz de modificar a secreção de hormônios no seu corpo. E é engraçado que isso é uma coisa cristã, inclusive, porque Cristo disse que a única coisa que não cabia ao homem era salvar a própria alma, mas a cura era possível. E ele deu exemplo. Qual foi o exemplo que ele deu? Foi o jejum ou se encher de comida? Exatamente, 40 dias de jejum. Porra. Quando ele foi ser batizado, João Batista, eu vou batizar você, você é Deus, ele vem dar um exemplo, não é isso? Pois é. Eu vim cumprir a lei, não é isso? Com água e com fogo. Mas será que é possível uma pessoa ficar 40 dias de Meu padrasto fez 40 dias. Só com água? Não, aí ele fazia caldo de ossos junto, porque a partir de até 3 dias, só água, a gente tá tranquilo. Quando eu orientei, como nutricionista, quando eu orientei jejuns mais longos, quando era jejum de uma semana, 10, 15 dias, eu começava... Dá dor de cabeça, né? Sem sal, dor de cabeça. Sem sal. Então aí fazia um caldo de ossos, ou às vezes um caldo, só o caldo de ossos já é suficiente, com um pouco de sal. Você fez isso, você chegou a fazer Eu orientei jejuns assim. Mas seu padrasto fez 40 dias. Você manda o cara tomar sal de cozinha ou aquele negócio de potássio, como é o nome? De cremor tártaro, que às vezes o cara manda, né? Que tem potássio e tal. Você bota aquelas proporções? Não, eu fazia caldo de ossos com sal já tem tudo, né? Já tem tudo. Não precisa gastar dinheiro com suplemento específico. Nem ser do Himalaia, nem nada. Caldo de ossos normal. Um tutano ali, pedaço osso mesmo, pescoço de galinha e osso de... Exatamente. Fogo baixo, horas, passar soltar tudo. Muitas horas, deixa ali 8, 12 horas. Sua casa ficar com cheiro de galinha e tal. Exatamente. Só que todas as pessoas que eu orientei pra isso, elas faziam com um propósito. Nunca era emagrecer. Então eu orientei um yogini. Mas emagrece demais. Muito. Meu padrasto na época perdeu o quê? 20 e poucos quilos em 40 dias. Mas não dá um efeito sanfona, a hora que ele volta, ele engorda tudo. Não necessariamente. Olha que interessante. Um dos estudos mais legais que tem sobre o jejum foi de um cara que fez um jejum de 388 dias. Não, esse cara 382, desculpa. Esse estudo, escuta que interessante. Esse estudo sempre esteve na gaveta do meu consultório, porque quando eu falava de jejum para um paciente, ele falava era impossível, eu tirava esse estudo e mostrava para ele. Então, como que foi? Os caras começaram a conduzir o estudo e ia ser só 5 dias. O cara era obeso. E aí eles iam conduzir por 5 dias e iam ver como que esse cara se comportava. Só que no 5º dia esse cara tava tão bem que ele falou, não, vamos estender mais. E aí vamos estender mais 15 dias e mais 30 dias. Então, a partir do 5º dia, eles faziam suprimentos de micronutrientes. Então, macronutrientes são carboidrato, proteína e gordura. Micronutrientes são as vitaminas e os minerais. A partir do 5º dia, eles começaram a fazer a suplementação de vitaminas e minerais, mas o cara não comia. Seguia vida normal. Vida Ambos normal. Barbieri, não é isso? Exatamente. Ambos Barbieri. Esse cara tomava chá e café. Exatamente, só. Ele ficou... A gente tá falando do efeito sanfona, o cara morreu né? com quase 70 anos. Ele ficou 382 dias em jejum. Qualquer pessoa pode pesquisar esse estudo agora. E aí, quando ele voltou a comer, eles disseram, bom, agora vamos ver o efeito sanfona, né? Porque antes ele pesava... Puta, eu vou errar, mas ele... quase 200 quilos. Era quase 200 Perdeu quilos. mais do que ficou. Ele ficou... Acho que ele terminou o estudo com 90 e alguma coisa quilos. Quando ele voltou a comer, ele ganhou 6 quilos. E foi só. Porque existe um 6 ciclo. quilos. Existe um ciclo, uma quantidade que vai ter de bosta nele, né? Ou não? 6 quilos. Porra, não tinha nada ali ou não? 6 quilos é a quantidade de glicogênio muscular que os seus músculos estão. Fisiológica, exatamente, né? É uma diferença fisiológica só pra comer. Então não teve efeito sanfona. Pô, com esses dias de assim, por que a galera morre de fome? Tem gente que fica sem comer e morre de fome. Existe É preciso fazer adaptabilidade. E tem pessoas que morrem de jejum por inatividade física. Se você não se alimentar e não fizer atividade física, você morre mais rápido do que você fazer atividade física. E fora que a maioria das pessoas que morrem no jejum morre por alguma doença oportunista. Alguma coisa que aconteceu em adjacência ao jejum. Tem jejum que mata você cardíaco
porque você diminuiu a atividade física e tem um desequilíbrio hormonal. Você não tá no seu ciclo normal de hormônio catabólico e anabólico. Se você não fizer atividade física, você morre mais rápido. Não, e fora que se você tiver um fígado comprometido, por exemplo, e fizer jejum, você pode morrer. E a reintrodução, acho que o que mata mais é a reintrodução. A reintrodução alimentar mata mais. É o que mata mais. E desequilíbrio eletrolítico. Você Depois fazer jejum e não depois consumir os sais corretos. Se chega no hospital uma pessoa que tá sem comer há 30 dias, eles não dão comida pra ela. Eles dão primeiro uma parenteral, depois uma enteral, primeiro primeiro sais, exatamente. Porque senão a pessoa morre. Caraca, não tem os pressupostos parecidos? Mas não precisa ir no extremo. Não precisa ir no extremo de 30 dias, 3 dias. Uma prática de jejum de 16 horas, 3 vezes por semana, já é benéfica para os estudos que começam a falar. Os estudos começam a falar em benefícios a partir de 16 horas. Então, 16 horas... 3 vezes por semana você tem que fazer. É no máximo, para começar a ver resultado. É pular uma refeição. É você almoçar, não janta hoje e amanhã tomar café da manhã. Que tipo de resultado que eu vou ver? Você vai ver a perda de peso, você vai ver o emagrecimento, o aumento da acuidade, o aumento da atenção, redução de doença autoimune, né? Redução de doença autoimune, aumento da longevidade. Eu tava vendo alguma coisa sobre dietas. A diminuição da resistência à insulina. Todos os indicadores inflamatórios. Todos os indicadores inflamatórios, hepatotóxicos. Que a partir de 50 anos, as pessoas devem ter só uma refeição por dia? A longevidade está intimamente relacionada a jejum. Sobre isso. A testo cai. Uma? A partir do terceiro, quarto dia. A partir do terceiro, quarto dia, sua testo vai cair pra caralho. Agora, na hora que você reintroduzir a alimentação, vai dar um pico maior do que era antes. Exato. Então, o ideal, perda de peso, então o ideal depois de 50 anos é alimentar e mais, então. Não, mas vem cá, você quer... Você já tá... Meu irmão, existe... Já tá na hora de aposentar um pouco. Já tá. Existe uma necessidade, meu irmão. O cara que tá sem comer há 5 dias, é difícil que ele fique pensando em sexo, né, velho? O sonho dele vai ser com hambúrguer e pizza, né? É uma preferência temporal, né? É picanha mesmo, Tanto é que os estudos feitos sobre jejum e ramadão mostram a diminuição da fertilidade. E, na verdade, não é a diminuição da fertilidade, mas é porque os caras passam vários dias em jejum, então naturalmente eles têm menos relações sexuais. Não, mas uma refeição por dia não chega a ser uma dieta, seria só um controle. Porque eu posso ingerir, sei lá, em uma refeição só, sei lá, 3.000 calorias talvez. Pode, aí uma vez por dia, mas eu como. Mas entre cetose... E você comentar que 300 com atleta espalhado, a gente faz isso. Então, com o atleta de fisiculturismo, por exemplo, que eu orientava, ele fazia jejum e comia no período em que ele estava comendo mais do que ele comeria se estivesse comendo durante o dia todo. Mas porque a gente tinha um objetivo com isso. Sim. Então, o objetivo é que ele não perdesse massa magra, mas que ele passasse mais tempo com essa insulina baixa. Não chega a entrar em cetose porque precisa de muitas horas para entrar em cetose. Depende do nível de atividade e quantos o cara come, né? Exatamente. Agora, uma refeição ao dia, o cara passar 24 horas sem comer, dependendo do cara consumir de caloria no dia anterior, né? Agora, uma coisa que eu ia perguntar é o seguinte: você teve contato com o Jordan Peterson, não é isso? Eu tive. E ele fez várias carnívoras, porque ele começou com o negócio de ver não sei o que lá e tal. E a filha dele, rapaz, outro cara que não soube criar filha, não é isso? O cara gênio, né? E a filha do cara. E a filha do cara não vadia, né? Tipo, casando com o cara. Fala assim dela. Não, rapaz, o marido dela cuidou o marido dela cuidando da véia, da sogra com câncer, velho, ela dando pro mega chefe pro corno, né? Casa de Ferreira e espeta de pau, né? Mas, rapaz, é isso. Mas é isso. Inclusive, aqui em São Paulo, teve um cara que já tomaram o CRM dele várias vezes e devolveram. É Cícero Coimbra, você já ouviu falar do protocolo de Coimbra? Eu ouvi falar do protocolo, mas não conheço ele. Rapaz, ele inclusive perdeu o CRM, judicializou e voltou. O cara salvou a vida de muita gente com um negócio de altas doses, com coisas alternativas, como a gente tá falando aqui. Como vocês devem ter enfrentado vários problemas com o seu conselho de classe também, né? É isso. E também, além de tratamentos com altas doses de vitamina D, com naltrexona, com um monte de coisa que existe. Rapaz, essa é a coisa mais simples que existe. É só você eliminar tudo que potencialmente possa fazer mal. Agora eu queria perguntar é o seguinte: o Jordan Peterson faz o esquema do leão, que não tem ovo, que não tem galinha, que não tem porco, porra nenhuma, igual a Micaela, não? Ele faz, sim. É Micaela o nome da menina, não é isso? Micaela, é isso. E o cara, imagina o cara cuidando da sogra com câncer, velho, e ela com o Ricardão, velho. Ele come T-bone steak todo dia, toda hora, e é só isso e mais nada. Não, mas todos os ruminantes, não é isso? Sim. É cabra, como é bode. Mas ele falando que é T-bone steak só e ele... Não tem um dia na semana que ele come peixe cru, essas coisas, não? Eu não sei, viu? Víscera crua, ele come como vitamina C? Não, então, mas aí a necessidade de vitamina C dele é muito diminuída se ele não come carboidrato. Isso, mas se não tiver nada que não seja cozido, também é quase zero consumo, não é isso? Exatamente. Mas a necessidade é muito pequena. O Shawn Baker, ele tá há 12 anos. Shawn Baker bota o exame na internet a cada 15 dias. E o cara tira um dia na semana... que é o órgão cru, o fígado cru, não é isso? Porque uma carnívora bem feita... uma carnívora bem feita tem que ter vísceras. Tem que ter vísceras. Pois é, por isso que não precisa... Víscera crua é foda, fígado cru é o risco de pegar um verme.
Mas vocês entendem que nós estamos falando do extremo? Não precisa fazer carnívora. Mas que tem verme no salmão cru ou não? Não, sim, o peixe cru tem risco de verme ou não? Pra caramba, de parasitas ou qualquer carne crua. Pode crua. mandar um peixinho cru, daí de boa. Né? Mas e o risco? Também tem isso. Tilápiazinha, você manda cru. Eu não sei se tem vitamina C na tilápia. Eu não sei se a relação com o negócio de pele e tal, tem que ver. Inclusive, tem esquema de congelamento que mata o verme, não é isso? Não tem um negócio desse? Congelamento profilático a partir de 24 dias, se não me engano. E não mata a vitamina C. Não tira a vitamina C. Eu faço isso com os meus gatos. Meus gatos comem com congelamento profilático, meus gatos eles fazem alimentação crua, natural, com ossos. Olha só, velho. Os bichos são chiques, viu? Vou te falar. E aí, caramba, Magnata, você sabe muito de nutrição, sabe velho. muito de nutrição. O que da putaria da vida pessoal da galera também. Vocês sabiam que o Kenny Randy dava pro cara com o marido em casa, velho? O cook? Esse eu sabia. Com o marido em casa de lascar, né? Não. Eu não tava sabendo. O que importa é a felicidade dela. Se ela não ela canta, vai deixar ela feliz, hein, Rodrigão? Deixa ela. Dentro da sua cama lá, imagina uma porra dessa, velho. Eu vou te falar. Eu não esperava nada menos. O quê? Não esperava nada menos. Mas você entende também dessas paradas de Mondiaro, Magnata? Rapaz, Mondiaro, todos esses. Rapaz, te pediram pra trazer Mondiaro lá de Portugal? Rapaz, se pedisse eu não trazia não, velho. Não? Rapaz, tem pessoas que se matam, já tem ampla documentação. Os países que inventaram essa porra é proibido, não é isso? Pra começar, né? Sério? Os países que inventou essa proibido? Porra, os países que inventaram isso foi proibido. Qual na Europa, país os países da Europa que tem a sede lá, é proibido a porra, que tem responsabilização. Rapaz, várias pessoas já se mataram, tem pessoas que têm tendência ao suicídio, caso pra caralho de gente que tem problema de motilidade, o resto da vida fica fudido, o sistema digestivo fica fudido o resto da vida. Qual foi o exemplo de Jesus? Foi a porta larga, a porta estreita, porra, de negócio de porra de Monjaro, velho. Qual é a dificuldade de fazer um esquema desse de carnívoro? Você vai gastar muito menos dinheiro, tem muito menos risco. Não precisa ser nem carnívora, a gente tá falando de dieta. Pelo amor de Deus, qual foi o exemplo de Jesus, porra? Tem um monte de gente quem quer o impossível vai ouvir quem? Né, pra você facilitar o para de negar a ciência. Quem quer o impossível, quem quer o impossível vai ouvir a quem? O mentiroso, porra. Você vai ouvir o político, deixa eu te falar, a gente falou a vida inteira que a gente falou a vida inteira que se tivesse um remédio que a gente pudesse tomar e emagrecesse, todo mundo ia tomar. Todo mundo ia tomar. Sempre teve. Então, várias drogas, sempre existiu. Nunca nesse há 20 anos atrás não tinha xenical, que o cara ficava cagando a merda, eliminava a gordura, o cara ficava morrendo de fome e escorrendo a merda, escorrendo da bunda, a merda toda. Não tinha isso aí, xenical há 20 anos atrás. O cara perdia peso. Olistat. Não, e o problema é que o que dá saciedade é a gordura. O cara tomava droga, não digeria merda nenhuma, passava o dia fudido, parecendo um animal, não é isso? Exatamente. Não existia isso ou não? Existe até hoje. Quem que toma desgraça dessa? Vai foder a vida da pessoa ou não? Não tem porquê. O que você acha? Hoje não Renato escorria, acelerado. Não, escorria a merda da perna, não é isso não? O cara, pior que é. Escorrendo a merda da perna, o cara com a fome da porra, porque não absorvia a gordura, não é isso? Não, pior que é verdade. É verdade. Qual que é a sua opinião sobre o Mondiaro? Então, não, eu sou a favor da utilização dele, principalmente porque a gente pensa, quando pensa em obesidade, a gente pensa em risco. E aí a gente pensa no risco de estar obeso, e por isso a gente pensa no risco de uma bariátrica, então a gente pensa no risco de tomar uma coisa como um Ozempic ou um Mondiaro. Mas eu confesso que ainda nunca deitei ainda sobre esses estudos. Eu vi que tá dando problema capilar também, quem usa tá... Não, sim, perde-se cabelo. Não, e não é só isso. No caso do Ozempic, por exemplo, por isso que ele falou do nível de suicídio, a baixa que dá, a tristeza que dá, e as pessoas que têm já uma propensão à depressão conseguem experimentar, é muito grande. Então, mas só então pra gente entender. Essa depressão. Pode, não, com certeza, de desencadear. Mesma coisa do chá, o cara já vai morrer. Se o cara já tem um problema, eu não tomar. A gente avalia riscos, né? Então, qual que é o risco? O risco maior é morrer aqui ou morrer aqui. Um risco vai ter, você vai escolher um risco. Depois você trata com um psicólogo, alguma coisa assim. Exatamente, é um até porque senão a galera pensa, nossa, ela tá falando pra tomar esse negócio. Não, nada sobre isso. Não, imagina. Nada sobre isso. Mas em análise de risco, você ainda recomenda o Mondiaro? Eu não recomendaria nada porque eu sou nutricionista. Como nutricionista, eu não recomendo medicação. Tá fora da minha alçada. Verdade, fora da minha alçada. Verdade. O que eu realmente recomendaria é que tu procurasse um médico e visse o que o médico vai falar. Ou que você procurasse um nutricionista que resolvesse, mas com um pouco mais de tempo, não é isso? Na verdade, eu vou te falar que quem resolve melhor isso é o psicólogo, porque nunca que no consultório eu tive alguma pessoa que o problema nunca era técnico. Ninguém tava na minha frente gordo porque não sabia que não podia comer macarrão com sorvete. Não era esse o problema. O problema era sempre que a pessoa não conseguia falar não pro macarrão com sorvete. Pois é. Então, se pudesse fazer terapia, resolvia mais a metade dos problemas. Eu acho que daqui a... Se ajuda, não. É o que resolve. É a única coisa que resolve. A única. Eu não dou conta de ficar sem sorvete e macarrão. Terapia. O processo terapêutico. Hipnose ajuda muito. Carreira, né? Terapia e o psiquiatra tem que andar em conjunto, de mãos dadas. Porque Carreiro precisa.
Não. Tem que tomar essa porra, velho. Mas aí ficou com medo, o Carreiro ficou com medo de sugestões. Deixar empurrar o quê? Eu perdi alguma coisa. Clara não sabe. A sugestão, você não fez hipnoterapia? Fiz. Isso, a hipnoterapia não pode lhe dar sugestões e tal? Pode, exatamente, olha, se você vai botar isso na boca, você vai sentir gosto de gala, não é isso ou não? Vai ser a coisa pior que você já sentiu na vida. Você não vai nunca mais mas tocar não é assim, tá? Não, ele pode dizer que é amargo. Parece que é assim, mas não é. Amargo. Ele pode dizer, a partir de agora, sorvete é amargo, não é isso ou não? Sorvete fede, não é isso ou não? Chocolate, não é isso ou não? Você falando desse jeito, ele não vai querer ir lá. Não, pô, ele foi já. A mulher dele foi derrubada, não foi não? Foi lá, porra. Voltou mais. Cara, você tem que conhecer o Carreiro. É mesmo. Só que ele é muito grande, com a primeira vez que o cara entra em transe. Tá. A hipnose dele, ele não conversa. Tá. Ele só vê se você é suscetível e pá, dá o toque de Charcot na pessoa. Caramba. Cai de uma vez não, assim. Mas no curso que ele dá, inclusive online, eu acho que é R$120, tem um áudio que você se hipnotiza e dá a sugestão de você próprio. Mentira, como é que ele chama? Eu vou pesquisar. Rapaz, Antônio ele tem um áudio, um rapaz que nunca experimentou, meu irmão. Você entra em uma condição que você dá ordem a você mesmo, porra. Não, deixa eu te contar. Quando a gente foi na Bahia, ele pegou e deu toque de Charcot na minha esposa e ela caiu, né? Ele pode dar sugestão, inclusive, dizer, olha, a próxima vez que você ouvir o áudio, você vai entrar nessa mesma condição e você conscientemente vai dar a ordem que você quiser. Sim. Agora, aí, presta na hora atenção. que ele der isso aí, meu irmão, ele dá o áudio pra você, e na hora que você quiser, você senta em madeira, né? Aí o Carreiro foi em Araguari, né? O Carreiro viajou, saiu da Bahia, foi pra Minas. Eu levei minha esposa lá de novo. Minha esposa chegou atrasada na reunião. Ele não conversou nada com ela, nada. Zero. Não deu nem explicação, nenhum tipo de contato. A hora que minha esposa chegou, eu só fiz assim, ó. Atrás dela, tá aqui. Ele madeira. Tem alguém pra deu tapa nela, ela pegou, né? e caiu e desligou. Ela ficou uns 30 minutos lá, assim, ó, parada. Até ele ter que acordar ela e fazer ela voltar. Senão ela não voltava. Como é o nome do... Capiroto, inclusive, ele aprendeu isso com o padre. Ele aprendeu isso com o Quevedo. Com o Quevedo, exatamente. Ele aprendeu isso com o Quevedo. Isso não existe. Como é que é do diabo você aprendeu com o padre, não é isso ou não? Ele estudou com o Quevedo, né, o Carreiro. Agora vem cá. Ele disse que não fez uma bariátrica por minha causa, né? Qual foi a frase que eu falei que você disse que não fez? Que a bariátrica é um tratamento físico para um problema mental, não é isso? Presta atenção no que eu vou te falar. Eu tive um paciente que fez bariátrica, e aí depois que ele fez bariátrica, pela primeira vez ele conseguia ver os pés. E aí ele ficou muito feliz que ele podia ver os pés. E ele desenvolveu uma compulsão. Os pés ou o pau? Os dois, né? imagina, né? Ele queria ver Só outra que, coisa, né? como não tinha o que ele comprar pro pau, tinha que comprar pro pé, ele desenvolveu uma compulsão por compra de sapato. E aí ele passou a comprar sapato loucamente. Porque, pasme, o problema dele ser gordo não era o tamanho do estômago dele, era a cabeça dele. Como o tamanho do estômago ficou menor, ele só jogou essa compulsão para um outro lugar. E isso é o que normalmente acontece. Tanto que normalmente o pós-bariátrico, ele tem problema com álcool, ele tem problema com droga, tem problema com depressão. Porque o problema é a cabeça. Se você fizer terapia bem feita,